também. Vamos aproveitar então que estamos em pé. Vamos primeiramente fazer uma oração. Feche teus olhos, inclina o teu rosto, com reverência. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui outra vez neste lugar. Amém. Crendo que a tua presença está aqui por nós, por meio dos louvores já sentimos o Senhor movendo-se. Te peço, meu Deus, que nesse momento especial, onde vamos falar a respeito da sua palavra, que o Senhor possa ungir o vaso do Senhor para transmitir o recado, ungir o ouvido dos teus filhos, para que eles possam ouvir atentamente o que o Senhor tem para nos dizer, e preparar o nosso coração como uma boa terra, para recebermos a semente da tua palavra, e deixar com que essa semente venha germinar em nós, em a vida de Cristo, sendo manifestada outra vez, através de vasos, através de pessoas, de um corpo que o Senhor tem preparado aqui na terra. Amém. Agora, meu Deus, abençoa a leitura da tua palavra e traga a inspiração sobre ela. Esta é a oração e o agradecimento, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Amém. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos pode se sentar? Graças a Deus, estamos outra vez aqui reunidos, né, irmãos? Amém. Para glórias ao Senhor. O tempo está bom, está uma boa temperatura, está bom estar aqui. E eu sei que Deus sempre tem algo especial para repartir conosco, né? Toda vez que nós nos reunimos para falarmos a respeito da palavra. E hoje pela manhã, estava deitado ali, me acordei um pouco cedo, estava meditando um pouquinho sobre as Escrituras, pedindo a Deus que Deus me desse uma mensagem para trazer aqui para os irmãos. Hoje o mundo está comemorando o Dia das Mães, e nós sabemos que o Dia das Mães é todos os dias, né? Todos os dias a mãe é mãe, né? Então, não precisa ser assim um dia específico para comemorar o Dia das Mães. Eu acredito que toda mãe tem que ser honrada todos os dias, né? Os filhos têm que honrar suas mães todos os dias. A Bíblia diz que honra o teu pai e tua mãe, né? Para que teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Então, eu creio que toda mãe deve ser honrada todos os dias, todos os filhos cristãos que servem a Jesus. Não lembrar da mãe somente nesse dia, né? Sabemos que esse dia mais é comercial, né? O Dia das Mães, realmente, todos os dias a mãe sempre é mãe. Mas, seguindo o protocolo, né? Então, feliz Dia das Mães para todas as mamães aqui presentes, né? Amém? Antes de eu começar a falar o que eu quero falar para os irmãos aqui, eu quero ler um parágrafo também que me veio no meu coração enquanto eu estava meditando a palavra.
nós como ministro, principalmente como o pastor da igreja, a gente gostaria sempre de avançar e avançando, sempre avançando na escritura, mas às vezes é necessário puxar o freio de mão, dar um passo atrás, tentar puxar alguém que está lá atrás, né? De acordo com a escritura, para que todos possam acompanhar e compreender o que está sendo pregado. E muitas vezes a gente repete algumas pregações, repete alguns tópicos, alguns assuntos, para que todos os irmãos possam entender bem. Nós estávamos falando sobre ressurreição, ontem ali no grupo, acho que foi a Maria que fez uma pergunta ali, e nós estávamos falando, conversando sobre esse assunto, e uma irmã que é nova convertida, se batizou não faz muito tempo, e também tem uma necessidade, pediu oração ali no grupo, pelo seu menino que é doente. Então ela tem ido pouco nos cultos em Alvorada, porque a criança é agitada, atrapalha um pouquinho ela, né? Enfermidade. Então, mesmo quando ela vai, quase não consegue prestar atenção, então ela disse assim: meu Deus, eu não estou compreendendo nada. Então foi necessário nós voltar lá no princípio, na parte rudimentar sobre a ressurreição, tentar ajudar ela. A irmã sabe que vai ter uma ressurreição? Ah, sim, sei. A irmã crê que vai ter uma ressurreição? Creio. A irmã sabia que são duas ressurreições? Ah, sim. É quando vamos sermos julgados. Eu digo, não, irmã, tem uma ressurreição que é da noiva de Jesus Cristo. E esses já estão sendo julgados pela palavra. É que você tem uma ressurreição lá no final. Então todos serão julgados, cada um conforme as suas obras. Então foi necessário voltar lá no ponto rudimentar. E quando nós encerramos ali, uma pequena explicação que nós demos para ela, diz, ah, sim, entendi, pastor. Então às vezes a gente tem que, está voando, dar uma baixadinha para alcançar alguém que está lá embaixo, para poder levantar juntamente conosco, né? Amém. E se Deus tem dado essa graça, vamos continuar ajudando aqueles que precisam, né? Tem irmãos que estão sentados aqui, tem irmãos que cooperam conosco, tanto aqui quanto em Alvorada, em Canoas, que me comentam, né? E disseram assim que a maneira que Deus tem trazido a palavra para nós tem sido algo muito profundo, como nós temos aprendido, como Deus tem se revelado e revelado coisas para nós, né? E irmãos estão maravilhados, irmãos estão felizes de ouvir o que estão ouvindo, não somente daqui desse púlpito, mas também quando assiste pregação pela internet, que outros pastores também que estão pregando nesta mesma linha, e eu estou vendo que o povo está maravilhado e está avivado. E ao mesmo tempo eu vejo que pessoas também já estão um pouco desconfiadas. Ah, o pastor mudou muito a maneira de pregar, e ficaram um pouquinho insatisfeitos. Mas a gente sabe que essas coisas são normais. Tem que ser assim. Deus se revela, traz a revelação, uns captam, conseguem ver Deus trazendo a sua palavra, e infelizmente tem outros que não conseguem enxergar, né? E nós, como noiva do Senhor Jesus Cristo, naquela posição de Eliseu, seguimos tendo compaixão de nossos irmãos e orando a Deus para que Deus abra os olhos para que eles consigam ver o que nós estamos vendo e captar o que nós estamos captando. Amém? Todos possam ver, né? E pensando também nisso, me veio esse parágrafo aqui que eu vou ler para os irmãos, que eu estava pensando. Mombrand diz assim: João teve a revelação e Jesus era a revelação, e ele apresentou-se bem aqui na Escritura: eu sou aquele que era, quem é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Amém. Então Jesus Cristo, Ele próprio é a revelação. Vocês querem assim? Amém. Ele diz assim:
Se a revelação está além do nosso alcance, olhe para cima e busque a Deus para isso. Esta é a única maneira em que você vai alguma vez obtê-la. Uma revelação tem que vir de Deus e nunca vem por dons naturais humanos, porém por dádiva espiritual. Você pode até mesmo memorizar as Escrituras, ainda que seja maravilhoso, e isto não servirá. Tem que ser uma revelação de Deus. Amém. Diz na palavra que ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo a não ser pelo Espírito Santo. Você tem que receber o Espírito Santo e depois, e só depois, pode o Espírito Santo dar-lhe a revelação que Jesus é o Cristo, Deus o ungido. Ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus, e aquele a quem o Espírito de Deus as revela. Nós precisamos pedir a Deus por revelação mais do que qualquer outra coisa no mundo. Então, se tem um tempo que nós temos que orar, buscar a Deus, para que Deus nos revele o seu mistério, o seu segredo, as coisas profundas, é nesse tempo. E clamarmos por isso mais do que qualquer outra coisa. Quando se entende isso, se compreende a oração de Jesus, quando ele ensinou assim: ponto de partida, venha a nós o teu reino primeiro, depois o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A gente vê que parece que hoje as coisas mudaram um pouquinho de lugar. As pessoas, quando chegam na presença de Deus, primeiro eles buscam o pão de cada dia. Jesus, meu carro está atrasado. Senhor, olha, as prestações estão na porta. Senhor, eu estou doente. Senhor, olha a necessidade. Senhor, olha o problema. Fulano está rebelde. Meu marido, minha mulher. As pessoas sempre oram primeiro pelo pão de cada dia. Quando se fala de pão de cada dia, se fala de toda a necessidade. Dificilmente as pessoas se ajoelham e lembram da ordem da oração de Jesus, que segue-se uma ordem. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Se ajoelha, adore a Deus, o exalte, glorifique o seu nome primeiro, fala para ele quem ele é. Amém? Exalte ao Senhor. E logo depois de exaltar o Senhor, clamar: Senhor, estamos no tempo do fim, precisamos conhecer o teu segredo, o teu mistério, nos revele, Senhor. Hoje, domingo, Senhor, vamos para o culto hoje à noite. Senhor, inspira o pregador, precisamos receber as profundidades da tua palavra. Amém. Nos revele isso, Senhor, nos traga. Porque quando nós oramos assim, e Deus envia a revelação da palavra, acompanhando a revelação da palavra, irmão, todas as bênçãos que você precisa virão junto com a palavra que você está recebendo. Amém. Amém? Amém. Então o que Jesus disse? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A gente sabe que a sua justiça é a sua palavra, e as demais coisas todas vos serão acrescentadas. Amém. Amém. Como o nome diz aqui, não é simplesmente memorizar versículos e parágrafos, é receber revelação. Eu estava contando para os irmãos outro dia que eu e o outro irmão fomos no culto. Eu já devo ter testificado já sobre isso. E o pastor estava pregando, e o pastor nos recebeu assim, não muito bem, mas independente de ter recebido nós bem ou não, a pregação dele foi muito tremenda, foi inspirada. E ele estava pregando um assunto. Logo que ele entrou naquele assunto, eu senti que ele alcançou uma inspiração. E aquela inspiração foi tão perfeita que ele foi unindo aquele assunto com a Bíblia, com a mensagem, foi unindo, e aquilo fechou como uma luva. E eu esqueci o tratamento dele.
Esqueci o tratamento dele. Eu fiquei tão maravilhado com o que eu ouvi, que eu me alegrei no espírito. E eu saí daquele culto abençoado com o que eu ouvi. Aquilo entrou na minha alma. E quando eu saí, eu comentei com esse irmão, digo, tu captou ali que inspiração que o pastor teve, quando ele conseguiu encaixar esses assuntos. Ele, pastor, não sei, porque a maneira que nos receberam, a maneira que... Eu digo, irmão, eu nem estou prestando atenção na maneira que me receberam. O que eu ouvi foi tão grande que eu até me esqueci da maneira que me receberam. Foi maravilhoso. Mas tu entendeu aquela parte ali? Sim, eu compreendi. E seguiu se queixando do tratamento do pastor. O que se nota? Tem coisas que as pessoas entendem intelectualmente. Compreendi. E o irmão Brana mostra que isso é uma fé mental, uma fé intelectual, que está na mensagem, nomes blasfemo, que todo ser humano tem uma fé mental. O pastor mostrou, leu, e ele simplesmente acreditou. Mas aquilo não foi revelado para ele, porque o que não deu sentido nenhum para ele. Pois é, pastor, mas tu vê o jeito que ele nos recebeu. Então, irmãos, as coisas de Deus elas têm que ser por revelação. Tem que ser revelado. Não adianta insistir. Homem não dá revelação para outro homem. Deus é que dá a revelação. É verdade. Amém? Amém. E o tempo que nós estamos vivendo, vocês sabem disso, antes de entrar na mensagem, eu quero dizer isso para vocês. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo de Deus nos revelar todos os seus segredos, todos os seus mistérios. É nesse tempo. Nada vai ficar para trás. Deus vai nos mostrar todas as coisas que precisam ser reveladas. O mistério completo da sua vida. E o profeta disse, o rapto é uma revelação. Você entende isso? Você está recebendo essa revelação rápido? Então você está sendo, neste momento, raptado de fé em fé, sendo colocado em lugares celestiais. Amém. Acima de qualquer potestade. É o que está acontecendo nesse momento. Então é tempo de as coisas de Deus serem esclarecidas para nós. E eu disse outro culto para os irmãos, estamos vivendo no tempo na semelhança do enigma de Sansão. Sansão tem um segredo escondido, tem um enigma. Amém. E logo ele mostra para o povo que ele tinha um enigma. Ele traz uma escritura selada e apresenta para o povo, para aqueles convidados da festa. E com aquele enigma que ele deu para os convidados da festa, ele dá 7 dias para que eles então revelem qual era esse enigma. E eles ficaram ali, ficaram rodeando, e ninguém podia descobrir o que estava lá na mente de Sansão. Somente Sansão sabia o que estava lá na sua mente. Mas a Bíblia diz que no 7º dia a sua esposa foi até Sansão como um tipo, como uma sombra, e ela começa a implorar, a clamar. Ela começa a cumprir exatamente o que eu li. Ela começa a orar com revelação. Sansão, me revela, me diz para mim qual é o enigma. Eu sou tua esposa, eu preciso saber. Os convidados estão me fazendo pressão, o mundo está me pressionando, e eu preciso saber o que está escondido na tua mente. É que ela ora, ela clama por revelação, e quando ela começa a clamar por revelação, por Sansão ser o seu esposo e amar a sua esposa, então no 7º dia, Sansão esclarece o segredo daquilo que estava na sua mente e revela para ela o seu enigma. Então agora ela conhecia o que estava na mente de Sansão. Não é assim? Amém? Amém. Vocês querem assim? Amém. Aleluia. Então, se nós somos a noiva de Jesus Cristo, o mistério de Deus tem que nos ser revelado. Todo ele.
Quando Moisés viu a glória de Deus, a Bíblia diz que Moisés colocou um véu sobre o seu rosto. E eu nunca tinha pensado nisso antes. Mas você sabe que quem coloca um véu no rosto é a noiva no dia do casamento? Quando Moisés estava com aquele véu no rosto, Moisés estava tipificando ali a noiva de Jesus Cristo. E Deus, o profeta diz que Deus disse para ele naquele momento em que ele estava em representação da sua noiva, que ele ia se revelar para Moisés e revelar o seu nome a ele. Vê? Moisés na figura da noiva, com o véu sobre o rosto, pelado, como uma noiva para o casamento. Agora o noivo vem para dar-se a conhecer e diz para ele: eu vou revelar o meu nome para ti. Amém. Amém. Nesse tempo do fim, nós, a noiva de Jesus Cristo, estamos vestidos da sua palavra, vestidos da sua justiça, já com véu e grinalda, cumprindo já parte de Apocalipse 19. Alegremos e nos regozijamos, porque a esposa já se aprontou, e as suas vestes são linhos finos, vestes brancas, e o profeta diz que só a justiça dos santos, que é a palavra de Deus. A palavra está vestindo essa noiva. Então, quando o esposo desce, também ele veio para nos revelar o seu nome. Enquanto o mundo denominacional ficam tentando descobrir qual é o nome de Deus, nós temos recebido a revelação que o nome do nosso Deus é Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E que nós recebemos o seu nome, nós somos a senhorita Jesus Cristo. Amém. Enquanto o povo da mensagem, também alguns tentam, não, talvez se branda por isso, por aquilo, nós recebemos a verdadeira revelação. O nome do nosso Deus é Senhor Jesus Cristo. E alguém disse para mim, mas não é um novo nome? Que o profeta disse: quando os selos se revelaram, a Bíblia tornou-se nova para nós. Esse nome do Senhor Jesus Cristo também tornou-se novo para nós. Não é mais apenas o nome de Jesus, o nome do Filho de Deus. Nós sabemos que esse é o nome oculto que Deus teve por toda a eternidade e foi revelado no tempo do fim para a sua noiva. O novo nome do Senhor Jesus, do nosso Deus, é Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês estão felizes? Amém. Bom, outra coisa, eu já vou entrar na mensagem, só quero isso aqui para vocês. Quero animar a tua fé. Amém? Você está animado, irmão? Amém. Eu tenho dito para os irmãos que o Velho Testamento sempre foi a sombra do Novo, né? E que os santos do Velho Testamento, eles eram a sombra do que nós somos aqui. Sendo assim, irmãos, se eles eram a sombra do que nós somos aqui, nós que estamos hoje aqui, somos antes deles. Você sabia disso? Por que nós somos antes deles? Porque se eles são sombra, é porque a luz bateu em algum objeto. Amém. E refletiu a sombra. Se eles são a sombra do que nós somos, então nós estávamos antes deles. E a luz que é Deus bateu em nós e refletiu a sombra que são eles. Você vê? Antes da fundação do mundo, você estava na mente de Deus. E quando Deus começou a se refletir lá no Antigo Testamento, a luz estava batendo em você, estava refletindo a todos os tipos do Velho Testamento, estava refletindo você lá na mente de Deus. Você consegue captar isso? Consegue entender isso? Você estava lá na mente de Deus e a luz estava batendo em você e refletindo eles aqui na terra, e eles só estavam tipificando a você aqui. E olha, irmão, que coisa, quando nós paramos e pensamos assim, Enoque, o sétimo depois de Adão, um tipo perfeito de Cristo. Primeiro Adão. Enoque, o sétimo, passou por, tem 3 partes de Enoque na Escritura. Primeiro, Enoque
andou com Deus. Você crê assim? Enoque andou com Deus. Segundo, Enoque viu o Senhor vindo com os seus santos. Eis que viu o Senhor com os seus santos. Enoque viu. O que Enoque estava vendo? Enoque estava vendo o sétimo selo. A vinda não é o sétimo selo? Era o que Enoque estava vendo. Enoque, terceiro, teve uma fé de arrebatamento. Essas três coisas. Andou com Deus, viu esse sétimo selo, o Senhor retornando com os seus, e também teve uma fé sobrenatural para ser arrebatado. Amém. E ele estava fazendo o quê? Ele estava construindo uma pirâmide. E o irmão Brandt disse: eu estive lá no Cairo do Egito, e eu percebi uma coisa, que aquela pirâmide feita por Enoque, ela é tão perfeitamente colocada no lugar certo, que o sol nasce de manhã e se põe à tarde, e nunca se faz sombra ao redor da pirâmide. Por que será? Os irmãos sabiam disso? Se você não sabia, fique sabendo. Aquela pirâmide principal, o sol nasce, se põe e nunca faz sombra. Ela está perfeitamente localizada. Mombra diz: a primeira Bíblia escrita foi os Zodíacos. Está no céu. Quando ele está fazendo sua criação, ele está escrevendo a sua primeira Bíblia. A segunda Bíblia, a pirâmide, criada por Enoque, ou feita por Enoque. E os irmãos, note que essa pirâmide aqui da terra, essa segunda Bíblia aqui da terra, ela estava tão em perfeita harmonia com a Bíblia de cima. Estão captando? Estava em tão perfeita harmonia que não há sombras ao redor. A Bíblia diz que não há sombra de dúvida e nem variação, pois está tão perfeitamente colocada no lugar certo, que não faz, o sol sai perfeitamente e não faz nenhuma sombra naquela pirâmide. Amém? A primeira Bíblia e a segunda Bíblia em perfeita harmonia, que elas estão exatamente no lugar certo, sem fazer sombra. Aqui está a terceira Bíblia. Amém? Amém. Você crê? Amém. Onde é que está a quarta Bíblia? A quarta Bíblia está aí sentada. Sou eu e é você. Nós somos a quarta Bíblia. Deus também enviou um Enoque. Jesus Cristo é o segundo Adão. Amém? Jesus Cristo, vocês creem que Jesus Cristo é o segundo Adão? Amém. O sétimo depois do segundo Adão. Primeiro, Paulo, Irineu, Martim, Columa, Lutero, Wesley. O sétimo, Brana. O sétimo mensageiro depois de Cristo, depois do segundo Adão, disse na mensagem: eu estou aqui construindo pessoas. Glória a Deus. Construindo pessoas. Estou construindo vocês para colocar vocês na estatura de um varão perfeito. O que ele estava fazendo conosco? Irmão, capte isso. O sétimo, depois do segundo Adão, o Enoque nesse dia também estava construindo uma pirâmide espiritual. Construindo eu e você sobre fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e amor divino. Construindo essa pirâmide. Amém. E essa pirâmide construída por esse Enoque desses dias, amém, tem que estar em perfeito alinhamento com esta Bíblia. A terceira e a quarta Bíblia alinhado um com o outro, amém, como a pirâmide e os astros estavam alinhados um com o outro. Para que não haja dúvida e nem sombra de variação. Amém. Perfeito alinhamento. Glória a Deus. Os irmãos captam isso, né? Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Amém. Então estamos aí
sendo construído por Deus, a estatura de um varão perfeito. Agora sim eu quero entrar na mensagem aqui, que eu li a Escritura. Eu estava procurando uma mensagem, mas eu descobri que eu não tenho mais essa mensagem, e eu tive que pegar um parágrafo aqui do celular. Eu não gosto muito de ter um celular, eu me atrapalho um pouco. Eu prefiro o velho papelzinho assim, anotado, do que usar o celular, mas nessa ocasião eu vou ter que ler um parágrafo aqui para os irmãos. Retornar aqui, dar um passo atrás, então, para tentar ajudar vocês, baseado na escritura que eu tenho lido aqui. Deixa eu deixar a escritura aberta aqui. O profeta diz assim, fala de uma semente. Qualquer semente tem uma casca por fora e dentro a polpa, a substância carnuda. E dentro da polpa está o germe de vida. Baseado na escritura que eu li aqui, quando Paulo diz que Deus o santifica em tudo, corpo, alma e espírito. Você crê assim? Amém. Bom, ela falou que nós somos um ser tríplice, tipo Pai, Filho e Espírito Santo. Apenas uma pessoa só, numa triplicidade: corpo, alma, espírito. Ou corpo, espírito e alma. Né? E para quem pensa, né, não vocês aqui, mas o mundo denominacional que pensa que devemos ser santificados só no nosso coração, Paulo está dizendo que temos que ser santificados em tudo: no nosso corpo, no nosso espírito e na nossa alma. Amém. E agora o profeta dá uma explicação aqui a respeito desses três como uma semente. Ele diz lá de fora, o corpo tipo uma casca, o espírito tipo aquela polpa da semente, e logo ali, como o feijão, tem aquela pequena partezinha ali no meio que se destaca, ali está o germe de vida, aquele tipo da alma. Ele diz, exatamente assim é como nós somos feitos. Somos corpo, alma e espírito. O de fora é o corpo, a casca. Logo dentro disso, a consciência, etc., está a alma. E dentro da alma está o espírito. E o espírito governa tudo os demais. Agora, quando você chegar em sua casa, sente-se e desenhe 3 círculos e encontrará que o corpo tem 5 sentidos. Uma vez eu fiz uma pregação aqui, desenhei para os irmãos aqueles 3 círculos. O profeta colocou o círculo lá de fora como o corpo, e ali coloca os 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato, né? Depois, do lado de dentro, ele colocou então outro círculo, que era o espírito, e mostrou que o espírito também tem 5 sentidos: razão, memória, consciência, imaginação e afeto. São os 5 sentidos do espírito. Aí diz, então chega em casa e faça esse círculo. Ele diz assim, esses 5 sentidos governam o corpo humano, que Deus colocou para ser uma bênção para nós, né? Se conseguimos estreitar a mão dos irmãos, olhar, conversar, esse 5 sentidos pode ser uma bênção, e esse 5 sentidos pode ser uma maldição. Depende de como você vai usar esses 5 sentidos, né? Amém? Então, assim, dentro do corpo está o espírito. Este está controlado pela imaginação, pela consciência, pela memória, pelo raciocínio e os afetos. Eles controlam o espírito. Então, nesse espírito, tem esses 5 sentidos, que são também guiados e dirigidos, como nós somos guiados aqui lá de fora com esses 5 sentidos, eles são guiados também pela razão, imaginação, pela consciência, pela memória, pelos afetos, não é verdade? Que também atrapalham muito. Você pode ver que quando você vai trazer uma palavra para uma pessoa, naquilo que a pessoa não quer ouvir ou não quer compreender, vê como eles abrem porta para todo tipo de arrazoamento. Uma vez tinha um pastor que ele queria lançar um membro dele a candidato a vereador, porque na cidade ele ficou muito famoso.
E aí ele conversando comigo, ele disse assim: irmão, o que tu acha? Temos pessoas da igreja que trabalham em repartição pública, que fazem parte da área política. Não seria a mesma coisa que ser candidato e se candidatar e de repente ganhar a eleição? Eu disse para ele: irmão, eu tenho para mim que o profeta disse que ele não votaria no amigo, porque ele tornaria um corrupto, e a política é governada por Satanás. Eu diria para o irmão que está errado. Não, mas então é errado, então ser funcionário público. Ele insistiu, porque ele queria um apoio meu. E tinha um irmão que estava junto comigo, falou assim para ele assim: pastor, eu vou dizer para o senhor, se o senhor quiser abrir porta para razoamento, o senhor vai encontrar muitos caminhos para razoar. Não é verdade? Então vê que o sentido do espírito do razoamento atrapalha a pessoa. Quer dizer, encontrar razão, vai encontrar um monte de razão. Para não ir na igreja, para não ouvir a palavra, para tudo. Para não orar, para não buscar Deus, enfim. Quando você vai falar com uma pessoa que você tenta convencer de uma coisa que não quer ser convencido, olha para te ver se o espírito religioso dele não entra em cena, mas razão para tudo de lá. Agora, a alma que está lá dentro, o gera o indivíduo. A alma só tem um sentido, o qual é fé ou dúvida. Ou você crê, ou você duvida. Não é isso? Então não tem, a alma não tem muito sentido. Ou nós cremos, quem crê for batizado será salvo, e não crê já está condenado. Exatamente, há uma avenida que chega, e esse é o livre-arbítrio. Você bem pode aceitar a dúvida ou a fé, qualquer que você deseja pôr em ação. Há gente que muitas vezes tem me entendido mal essa expressão. Eu também sido mal entendido quanto ao chamamento de altar. Eu disse: eu não estou muito de acordo em fazer chamamento de altar. Porém, não quis dizer com isto que não se deve chamar as pessoas ao altar. O que sucede é quando alguns tomam o outro pelo braço e lhe rogam dizendo, olha o que acontece, lhe rogam dizendo: ô irmão João, nós temos sido vizinhos por todos esses anos, venha agora ao altar e ajoelhe-se. O que ele está fazendo? Como eu gostaria de ter um quadro aqui para mostrar-lhe que tal pessoa está fazendo. Ele está tratando de chegar à alma por meio dos afetos. Pô, nós somos tão amigos, faz tanto tempo nós conhecemos, irmão Barato. O senhor não aceita Jesus? É verdade, o pastor está sempre me convidando a me aceitar Jesus. Eu acho que eu vou para frente, para o altar, para aceitar Jesus como meu Salvador. Para fazer isso. O que ele está tentando fazer? Tentando chegar na alma daquela pessoa por meio de um afeto. E a pessoa vem, daqui a pouquinho a pessoa vai estar fora de novo. O que aconteceu? Aceitou Jesus, se batizou, se desviou, foi embora. O que houve com a pessoa? Entrou pela via errada. Veio por uma fé. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Então vamos continuar um pouquinho mais aqui. Amém. Ele diz assim: isto assim não funciona. Esta não é a avenida, certamente que não é. Talvez pode ser que esteja operando pela avenida da memória, pelo sentido do seu espírito, dizendo: ó irmão João, tu tiveste uma mãe tão maravilhosa, ela morreu há muito, e você? Operando pela memória. Ah, tua mãe sempre foi crente, ela sempre caminhou nesse caminho, porque tu não aceita Jesus, acompanhar os passos que foi da tua mãe. Irmão, isso os católicos fazem de melhor. Meu pai sempre foi católico, sou católico também. Ser crente por tradição, por ser filho de crente, Deus não é avô de ninguém. Todos têm que entrar com o filho. Ah, minha mãe sempre foi crente, bom para ela. Todos têm que entrar com o filho de Deus. Amém. Então essa não é a vida, você está vivo,
tivesse uma mãe, ela morreu, ó, você, operando pela memória. A gente não pode fazer isso. Tem que descer pela via do livre-arbítrio. Você mesmo foi quem deixou a palavra de Deus. É você que tem que deixar ela entrar. Você não vem agora porque a sua mãe foi uma mulher boa, nem porque é amigo dos vizinhos. Você vem porque Deus o tem chamado. E você aceita sobre a base da sua palavra. Amém? Amém. Esta é a palavra que significa tudo. Esta palavra, se você pudesse tirar tudo o que estorva, toda a consciência, todos os demais sentidos e permitir que entre somente a palavra, então esta palavra produzirá exatamente, veja isto, veja você, com que está coberto. Você diz, irmão Brana, a consciência dessas coisas não tem nada a ver. Sim, tem muito que ver. Mas se você deixa que entre a palavra e logo deixa que a consciência a cubra, então não pode crescer. Até recebe a palavra, mas é porque vem os arrazoamentos, afeto, a consciência e cobre a palavra. O profeta diz, então você não pode crescer. Será uma palavra deformada. Irmão, limpa o caminho. Quando vem para a base da fé, tem que limpar o caminho de todo tipo de arrazoamento, memória, imaginação, porque qualquer desses sentidos que cair sobre a palavra, você terá uma palavra deformada sendo formada em você. Ah, é a palavra, mas está deformada. Amém. Tem visto você um grão de milho semeado na terra? E que logo que cai um pau por cima, esse milho crescerá torcido. Assim será com qualquer vinha ou qualquer coisa que cresça para cima, é porque algo lhe tem estorvado. Está crescendo, porém torto. Vocês estão felizes? Amém. Isso é a mensagem de maior batalha jamais pelejada. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Vou continuar lendo aqui. Fizeram a pergunta para o irmão Brana. Irmão Brana, por favor, explique. A diferença entre o espírito e a alma. Amém? Eu sei que tem irmãos aqui que já sabem, mas para quem não sabe, você vai ficar sabendo hoje e você não vai esquecer mais disso. O profeta começa explicando isso. Bem, agora, esta é difícil. Mas a primeira coisa que você é um ser trino, exatamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 títulos de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Você é alma, corpo e espírito. Porém, são necessários 3 para te formarem. Com apenas um deles, você não é você. São necessários 3 para te formarem. Como eu disse outro dia, esta é minha mão, este é meu dedo, este é meu nariz, estes são meus olhos. Mas quem sou eu? Quem sou eu? E a quem pertence isto? Isto é o que está dentro de mim. Esta é a inteligência que está aqui dentro, que quando sai, torna-se apenas um cadáver, um defunto, né? Se esses olhos, se estas mãos, se esse corpo estivesse aqui exatamente como hoje, mesmo assim, meu corpo poderia estar aqui, porém eu poderia ter partido. O que eu sou? O que quer que eu fosse, que estivesse dentro de mim, partiu. E isto é a parte que é o espírito. A alma é a natureza daquele espírito. O germezinho. Pois quando o Espírito Santo vem sobre você, ele não faz nada. Ele muda ou converte o seu espírito a uma alma diferente. E aquela alma é uma natureza diferente que está naquele espírito. Então a alma é a natureza do seu espírito. Antes você era vil e mau, e odiava, e tinha malícias e contendas. Agora você ama, é dócil, manso, vê a diferença? É a sua natureza.
eu chamarei isso a sua alma que tem sido mudada. A velha alma morreu e a nova alma, que é a nova natureza, nasceu dentro de você. Estou captando, irmãos? É o profeta falando. O seu cérebro não é a sua inteligência, é o seu espírito que está em você que é a sua inteligência. Vê? O seu cérebro é um punhado de substâncias, células e assim por diante. Nele mesmo não há nenhuma inteligência. Se houvesse, então, desse que estivesse ali, estando você morto ou vivo, ele permaneceria funcionando, vê? Mas não é. Não é o seu cérebro. É o seu espírito dentro de você. E a sua alma é a natureza daquele espírito. Aquela é a alma do espírito que controla. O espírito que controla o corpo, vê? Está você? Amém? A alma controla o espírito e o espírito controla o corpo. Então o que nós somos? Você é o que você é através da sua alma. Se a sua alma é convertida, o teu espírito será convertido e o teu corpo também estará convertido. Você consegue captar isso? Amém. Amém. Então o que acontece com a alma? Deixa eu ler outras coisas aqui para os irmãos aqui. Vocês estão gostando da leitura, irmãos? Amém. O profeta começa a falar aqui agora um pouco mais sobre a alma, diz assim, é a parte principal. Como eu estava dizendo há alguns dias atrás, ou aqui em algum lugar, falando sobre detector de mentiras. Agora note bem, eu desejo que vocês prestem atenção. Coloque um detector de mentira em você e você tente personificar aquela verdade e tente dizer que é verdade. Porém, lá por dentro de você, no teu subconsciente, encontra-se um lugar chamado alma. E esta alma intelectual não governa essa vibração do sistema. E esta mente intelectual não governa essa vibração do sistema. A mente é apenas um dirigente. Ela o dirigirá e é muito incapaz de levá-la a Deus, a sua mente. Você não pode conhecer a Deus através da sua mente intelectual. Ela é um dos recursos ou um dos canais que guiará isso. Mas a sua alma é que governa. Você é o que você é através de sua alma. Jesus disse aos fariseus, disse, ora hipócritas, como vocês podem falar de coisas boas, quando eles estavam chamando de bom mestre, e assim por diante, disse, da abundância do coração fala os lábios, e os vossos corações, vós me odieis, e os vossos lábios me chamam de bom mestre. Ele disse, vocês são hipócritas. Sabe aquela pessoa que fala uma coisa, mas por dentro quer dizer outra? Ah, como eu amo Jesus, mas as atitudes são completamente diferentes. Jesus disse, vocês são hipócritas. Vocês dizem uma coisa com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Amém? Amém. E o profeta segue dizendo, veja, sua alma está pensando uma coisa e com seus lábios você está falando outra. Que situação, que coisa horrível, que coisa enganadora e hipócrita. Pois eles dizem uma coisa do que está na mente, quando a alma deles está dizendo uma coisa diferente. Agora, o detector de mentira não funciona em sua mente, ele funciona na sua alma. Ele não funciona no seu intelecto. Há algumas pessoas que podem personificar a verdade. Elas personificam, todavia sendo mentira, e pode personificá-lo, ao ponto de poder enganar como ninguém mais. E Satanás é o melhor que há nisso, pois ele enganou a Eva dessa maneira, dizendo essas mesmas coisas. E a maior mentira que já foi dita tinha muitas verdades nela. Aleluia. Glória a Deus. O profeta disse assim, agora, na alma,
Onde o homem vive, você é o que você é através da alma, não em sua mente, não em seu arrazoamento, não porque você diz, eu teria uma posição melhor, eu posso me associar, acompanhar melhor, me tornar-se um cristão. Isso é arrazoamento, está vendo? Você não deve fazer isso. Não faça isso. Desde que procede de uma nova experiência, um novo nascimento, algo que aconteça na tua mente, algo que não aconteça na tua mente, mas na tua alma, que tirou todo o arrazoamento e você se torna uma nova criatura. E você está em Cristo Jesus. Agora o profeta começa a dramatizar algo, eu quero que vocês prestem atenção. O profeta dramatiza uma história, diz assim: a senhora fulana de tal, ela era uma boa mulher, que nós saibamos. Ela se casou com o senhor fulano, e era um bom cristão, na idade por volta de 30 ou mais ou menos, isso. A senhora fulana era uma mulher atraente, ela sai e começa a ligar seus vizinhos. E ela se envolve no meio de grupos mundanos. E falar em grupos mundanos, uma vez uma irmã saiu do grupo de WhatsApp, que não queria ficar ali, botou mil uma razão que estava no grupo de WhatsApp dos irmãos, e tem uns 3, 4, 5 grupos de mundanos, que enviam todo tipo de porcaria, de lixo, e as pessoas se envolvem com tudo, né? No caso que o profeta está falando, se agrupar hoje, como os grupos de pessoas não são mais fisicamente, são virtual. Então, se o profeta tivesse esses dias, ele estaria falando disso, né? Então, participa de todo o grupo mundano que tem. Por todo tipo de razão. Irmãos, Deus tem misericórdia, né? Nem vou dizer o que eu ia dizer. Mas olha, vamos lá, gente. Estreita a porta, né? E ela começa a se envolver no meio de grupos, mudando. Agora note, ela se envolve no meio do grupo, ela começa a se ligar ao respeito das pessoas, não pessoas más, pessoas boas, talvez um pouco religioso, seu pai, e ela começa a ligar-se às pessoas. E ao ligar-se àquelas pessoas, ela sabe que ela é uma boa mulher. E de repente algo toma conta dela. E ela sente atração por outro homem. Ora, ele é um muito atraente. Ele é mais atraente que o seu marido. E algo acontece dentro dela, que ela acha que está apaixonada por esse homem. Amém. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Amém. Continue feliz, viu? Porque isso aqui é a palavra. Amém. Receba a palavra. Não deixe nenhum arrazoamento cair sobre ela. Agora ouça, bem lá no fundo da sua alma. A palavra de Deus começa a borbulhar e diz: você está errada. Seu voto é que você não larga desse homem até que a morte te separe. Ela está borbulhando e está dizendo isso. Amém. E não importe a aparência dele, que homem ou mulher mais atraente, isto serve tanto para um quanto para o outro. Você fez um voto para essa pessoa até que a morte o separe. Porém, você vai ao intelecto e você pensa: aqui está a senhora Beltrana, ela toca piano, ela é uma boa mulher, ora, ela fez isto e arrasou. Você vê? As outras mulheres começam a se vestir imoralmente, que elas usam essas roupinhas que elas usam por aqui pela temporada de verão. Na maioria das vezes, no inverno, elas simplesmente assim, um lugar assim. Note, a mulher continua a agir indevidamente. Ela acha que está bem. Depois de um tempo, ela deixa seu marido, ela vai, casa-se com este vendedor ou viajante,
porque ele é um homem bonito, um grande sujeito. E depois de um tempo ela descobre que ele não é o homem que o seu marido era. Veja, ele não é gentil como o seu marido era. E depois de um tempo ela pensa, bem, eu fiz isso, que me apaixonei por outra pessoa. E ela continua, e ela segue em frente. Ela vai na igreja, continuamente, o pastor não chegou a tirar o seu nome do livro, ela continua indo à igreja, e ela vive exatamente como quer viver. E sem esperar, se diz, agora olha, a senhora fulana de tal, a senhora crê em Jesus Cristo? De todo o meu coração crê nisto. Porém, a sua ação, seus frutos, prova que ela não crê. Não ouça o som incerto. Deixe que isso soe do Evangelho aqui. Prova que ela não crê, pois ela não estaria fazendo essas coisas, ela não estaria agindo dessa maneira. Ela teria pensamentos diferentes. Ela seria governada por uma coisa diferente, a sua alma. Amém? Amém. Glória a Deus. E a primeira vez que me entristeceu, lá no passado, quando ela começou a sair e flertar nas costas do marido, aqui está o seu intelecto aqui em cima, e aqui está a sua alma aqui. E há uma linha de separação ali. Se alguma vez você cruzar, nunca mais cruzará de volta. Tem pessoas que chegam ali, vão embora achando que estão certos. Nunca mais voltará. Pense nisso. E ela continua. O profeta prega várias mensagens que existe uma linha entre misericórdia e juízo. Vai chegar uma hora que a pessoa chega ali. Vai chegar a hora que vai dar o último passo. A misericórdia lá de cá, o juízo lá de lá. Quando ele der o último passo para lá, nunca mais ele retorna outra vez. Amém, Jesus? Amém. E depois de um tempo, ela pega essas coisas do lado de dentro dela, que fala sobre a palavra de Deus. De repente ela se torna totalmente envolvida nesse intelecto, exatamente, e deixa a alma só. E a Bíblia diz, a alma que pecar, esta alma morrerá. Morte significa separação. Irmãos, eu estou lendo com os detalhes para você saber tudo. O que é a alma, o que é o espírito, o que a alma faz, o que o espírito faz. Logo a alma, a consciência que uma vez o condena, não está mais ali. E você foi completamente para o intelecto. Aí coloca todo tipo de razão para estar naquela situação. Larguei porque meu marido era isso, porque não prestava, porque ela tinha que largar mesmo, e todo tipo de razão. Vai se unir-se a uma igreja fria formal, que não crê nessas coisas, chega à condição de porco como porco, e de repente, a alma que condenou você a primeira vez, que disse uma mentira, a primeira vez que você vestiu aquelas roupas curtas, a primeira vez que você cometeu atos imoral, se torna tão morta para você, que você não sente mais. E você continua sem parar. E depois de algum tempo, a morte alcança você. Esse é um som certo. Tudo demais incerto. Qual é o som certo? Que um dia todos nós vamos ter que, se o Senhor vai vir, vamos partir e vamos ter que encarar esta alma naquele julgamento. Amém? Amém. Então, na hora da sua morte, quando ela está pronta para morrer, ela está deitada na cama e subitamente ela acorda e grita: oh meu Deus, estou perdida. Amém, Jesus. O pastor diz, olha que pastor hipócrita, né? Aplique uma injeção de morfina, ela está delirando. E aplica uma injeção e ela tenta falar e não consegue. E ela murmura. Lembra que o profeta deu aquele testemunho daquela menina que estava morrendo? E chamou o pastor. O pastor chegou lá para orar para a menina. E a menina disse: não chamei o senhor para o senhor orar por mim. Eu chamei o senhor para dizer para o senhor que eu estou partindo sem salvação. E o senhor que é o culpado de não ter me falado essas coisas para mim.
Lembra disso? Glória a Deus. O que é isso? Sua alma alcançou antes da morte. Não somente mulheres, homens também, que desprezam o amor de Jesus Cristo, que o recusam e zombaram dele, e isso alcançará algum dia, tão certo como estou aqui de pé nesta manhã. Você afastou para tão longe por entristecê-la, até que não pode mais senti-la. Porém, isto o alcançará a qualquer hora novamente. Tudo voltará a você, e as coisas sujas, as coisas más, o mexerico, as murmuração, as maledicências, os egoísmos e as coisas que você fez, isso tudo voltará a você algum dia deitado no leito de morte. Não só o viver infiel ao marido, mas tudo volta. Murmuração, maledicência, egoísmo e todas essas coisas volta quando a pessoa está ali sim. Amém, Jesus? Glória a Deus. E o profeta diz: como uma agulha de injeção nesses últimos dias tem detido as confissões de milhares no leito de morte. Aplique-lhe a agulha e adormeça, e ela está lhe tentando falar. Amém? Mais um pouquinho aqui eu já vou encerrar essa leitura. E quando a alma dessa mulher alcança ela e diz: meu Deus, estou perdida. E eles pensam que ela está delirando. Eles aplicam uma injeção, uma agulha nela, e ela começa a ficar dormente, e ela não consegue mais falar, ela está tentando, ela está se debatendo, ela está em agonia, o médico diz: aplique outra nela, e amorteça, até que o anjo da morte arrebate o espírito dela se vai. Porém, essa agulha de injeção talvez deixe a carne dormente, ela talvez deixe a mente dormente, porém ela não pode deixar aquela alma dormente, que você, que sabe que pecou diante de Deus, ela perseguirá no decorrer das incessantes eras, no decorrer da eternidade. Esta alma ainda perseguirá e perseguirá e perseguirá enquanto as eras se passam. Oh, que julgamento, né? Vocês conheciam esse julgamento aqui? Quem não conhecia está conhecendo agora, né? Vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus. Bom, deixa eu seguir aqui um pouquinho mais. Só mais uns minutos e já vou encerrar. Só não estou com pressa, né? Está cedo ainda. Vamos lá. Então, o profeta fala aqui a respeito dessa partida. Essa é uma parte. Para onde essa alma vai? O profeta começa falando aqui a respeito das dimensões. Esse profeta. Agora, quando nós vemos, nós lembramos que nós viemos aqui em 3 dimensões. Eu não sei se eu posso dominá-las ou não. Uma delas é a luz, outra a matéria, ele perde. Eu não tomo. Você se lembra qual é a terceira? A luz. A luz, matéria e tempo. E os nossos 5 sentidos estão em contato nessas 3 dimensões que nós vivemos. Nossa visão em contato com a luz, nosso contato em contato com a matéria e assim sucessivamente. Agora, mais tempo em contato através da ciência, através da 4ª dimensão. Como isso foi? Porque, vindo diretamente através desse edifício, agora vem imagem, vozes do rádio, imagens de televisão, onde está essa 4ª dimensão, vozes, imagens. Então, a 4ª dimensão é como se fosse um grande arquivo, onde se guarda todo tipo de palavras, pensamentos, imagens. Eu não fiz, faz o arquivo, está lá a imagem. Eu não falei, traz o gravador, está lá a voz. Tudo guardadinho como arquivo. A não ser que haja um arrependimento sincero e isso seja apagado. Está ali, essa 4ª dimensão. O profeta dizendo. Agora, a 5ª dimensão é onde um pecador incrédulo morre e vai. A 5ª dimensão é uma espécie de uma horrível dimensão. Agora, esse homem, quando o cristão morre, ele vai para a 6ª dimensão e Deus está na 7ª dimensão. Para esclarecer, quando um homem tem um pesadelo, ele não está completamente dormindo,
nem mesmo está acordado. Ele está entre dormindo e acordado. É isso, é o que você faz ter agitações, gritos horríveis, porque ele não está dormindo e não está acordado. E ao tomar aquilo, mostra para onde o homem não convertido vai quando ele morre. Não consegue nem estar dormindo nesta vida, nem acordado na presença de Deus. Fica entre dormindo e acordado, que se chama-se um pesadelo. Hein? Ele viveu o seu tempo, ele morreu na terra, ele não pode estar na presença de Deus, porque ele não está preparado para ir sem o sangue, e ele está preso, e ele não pode voltar para a terra, porque a sua hora aqui na terra terminou, ele está preso no meio, ele está em um pesadelo, vê? Ele não pode ir à presença de Deus para descansar, e ele não pode vir até a terra, porque o seu tempo terminou. Ele está em um grande pesadelo. E lá ele permanece até o dia do julgamento. Uma coisa horrível para se estar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu estou encerrando já, tá, irmãos? Só ler mais um parágrafo. Olha esse pesadelo. Vamos lá. Você está acompanhando aí a trajetória da alma? Amém. Hã? Amém. Está acompanhando? Desde que ela começa a chamar a atenção, novinho, não faz isso, está errado. Até o tempo que ela diz, te larguei de mão. Até a hora que ela retorna e diz, olha, estamos partindo, vamos lá para o julgamento. Vou te acompanhar te acusando agora. É? O trajeto da alma? Dessa natureza do Espírito? Amém. Na mensagem que esse Melquisedeque, o profeta dá um testemunho que eu já li em outra ocasião para os irmãos, mas eu quero ler de novo para fechar com esse assunto. O profeta diz assim: outro dia, um jornal de Tucson, eu estava lendo um artigo, onde houve uma mulher que estava dirigindo pela estrada, eu creio que como 40 ou 50 milhas por hora, que daria aqui uns 60, 80 quilômetros, e ela bateu um ancião que tinha uma capa sobre ele, e ela gritou e parou seu carro e atirou-lhe para cima, para o ar. E ali parou no deserto e ela regressou correndo para ver se ele estava ali. E assim que fizeram, algumas pessoas de trás delas viram suceder, viram o ancião voar para cima, o seu casaco, dando voltas assim, que ela regressou correndo para averiguar. Eles não puderam encontrar o homem em nenhuma parte. E chamaram o corpo de bombeiro, a polícia chegou, examinou o lugar e não havia nada ali. Bom, cada um deles testificou. E o carro parou e bateu naquele homem, e ele se voou para cima e todos viram, testemunha. E todos os 3 carros, eles que viram suceder. Se deram conta que passou o tempo, ela se deu conta que naquele mesmo lugar, há 5 anos atrás, houve um ancião que tinha aquele mesmo abrigo que estava sobre ele, foi golpeado daquela mesma forma e ali ele morreu. E 5 anos se passou e aquele ancião permanece naquele pesadelo, permanece como se estivesse sendo atropelado e aquilo segue acontecendo. Isso é quinta dimensão. Segue acontecendo sempre, não para nunca. Sempre repetição, nunca se acorda. Sempre o pesadelo. Sabe como é que é o pesadelo? Tu pensa que te acordou, tu está dentro do pesadelo de novo. E tu tenta gritar para se acordar, daqui a pouco tu percebe que está dentro do pesadelo. Gritos e gemidos e agitações. E agora você multiplica, né? Amém. Isso
quantas vezes mais, né? Glória a Deus. Aleluia. Como eu falei sobre teofania lá, nós indo, subindo, estou mostrando isso para mostrar outro lado também para os irmãos. Irmãos, mostrando outro lado também. O profeta diz que todo pregador precisa afastar o céu das pessoas e aproximar o inferno dele. Não é isso que o profeta disse? Quem já leu isso? O profeta diz que o verdadeiro pregador é aquele que afasta o céu das pessoas e aproxima o inferno. É? Então, vocês viram o céu, sexta dimensão, teofanias. Mostrar também o lado daqueles que rejeitam essas coisas. Amém. Para encerrar aqui, para não ficar só na parte negativa, deixa eu ler 2 parágrafos aqui e agora sim eu vou estar encerrando. O profeta diz assim: então, o profeta está falando que estava vendo um documentário e nesse documentário o pessoal foi até uma profundidade, não sei quantas milhas de profundidade no oceano, e lá descobriram tipos de vida marinha, alguns tipos de peixes que nunca viram luz, eles não têm visão. Eles são controlados por outro tipo de sentido, uma percepção para poder se alimentar. Lá é muito escuro, não tem nada de luz, são praticamente cegos. Então precisa de visão porque lá não tem como enxergar. O profeta falando sobre isso, ele pensou assim: isto vem a mim. Se eu tão somente pudesse entregar a mim mesmo para Deus, aleluia, vamos se entregar para Deus de coração, né, irmãos? Amém. Se eu pudesse me entregar a mim mesmo para Deus, o qual nós poderia guiar muito mais do que essas coisas, os quais vemos, porque a fé, a qual Ele nos fornece, é a evidência das coisas não vistas aos nossos olhos. É tipo aquele peixinho, ele está lá, só guiado por algum sentido, como se fosse a fé dele. O profeta está fazendo um comparativo. É mesmo que não vê, mas ele é guiado, ele se alimenta, ele sabe para onde está indo, porque alguma coisa. O profeta está comparando isso a nós aqui, que estamos aqui numa dimensão cegos. Mas estamos sendo guiados por um sentido. Amém. Os teus olhos não podem ver ainda o que tem que ser visto. Vai chegar um dia que nós vamos ver, vamos ser conhecidos como somos e vamos ver Ele como é. Amém. Aleluia. Por enquanto nós estamos caminhando por fé. Vê? Amém. Eu sei que vocês estão captando. Talvez você não sabe explicar isso, mas você está captando. Amém. Então, se aquele peixinho nunca pudesse vir à superfície da água, como os outros peixes, porque ele está sobrecomprimido, se você o faz subir, ele explodiria. Não podemos subir tanto sem ficar sem explodir. Nós estamos sobrecomprimidos por esse lugar no qual nós vivemos. Amém. Nós estamos no profundo de um abismo, que é essa dimensão caída, em plena escuridão. Amém. E como vocês são guiados? Somos guiados por um sentido chamado fé. Amém. Glória a Deus, que está lá na alma. Amém. Eu falei do incrédulo, agora estou falando de você, o eleito. Amém. Está lá na alma. E não podemos subir agora com esse corpo, com essa dimensão, tudo explode. Então Deus está preparando o meu corpo, subindo devagarzinho, de fé em fé, em fé em fé. Deus está preparando o teu corpo para você sair dessa dimensão caída e entrar naquela dimensão celestial. Aos poucos, gradativamente. Amém. Aleluia. Mas agora, se aquele peixinho alguma vez pudesse subir até aqui e ser eu, quereria ele ser aquele peixinho outra vez, lá embaixo naquela escuridão, no meio da noite? Ele nunca mais quereria mais ser peixe, porque ele se tornaria algo maior do que um peixe. Ele seria um homem, seus sentidos seriam maiores,
o seu entendimento seria maior, a sua inteligência seria suprema. Então multiplique isto por 10 milhões. Quando você passa disto, agora não é para quinta dimensão, glória a Deus. Quando você passa disto, a presença de Deus que está além, onde o ser humano está tão longe do que somos aqui, você nunca desejará ser um humano como este. Não mais embaixo nesse hospital de peste, enfermidade, corrupção. Tem sido por isso em meu coração que eu tenho tentado esses 30 anos pregar o Evangelho ao redor do mundo para dizer às pessoas que há um céu para ganhar e há um inferno para afastar-se dele. E há um Deus o qual te ama e um poder resgatador o qual está pronto para te levar a qualquer tempo que você esteja pronto para recebê-lo. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Vamos colocar em pé. Louvado seja o Senhor. Vamos fechar nossos olhos.